Boa noite. Cheguei. Esperar a minha amiga Bruna, dos ex-protestantes apostolados, entrar. E vamos que vamos, hein? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Esperando só a Bruna do intervalo literário chegar aqui. Ali, a Bruna chegou. Bruna, manda isso. Muito bem. Eu tô guardando a conexão, gente, com a Bruna. Ela acabou de mandar aqui o pedido para mim. Aí, Cadê eu, Bruna. gente? Aê! Aê. E aí, É que nós gata? combinamos a roupa, foi? Oi? A gente Combinamos. combinou a A sua roupa imagem tá meio escura pra mim. escura? É, tipo assim, Ué. tá parecendo você, mas tá meio que, não sei se o pessoal que tá entrando aí tá conseguindo ver. Tá vendo igual a mim. Eu tô vendo essa imagem meio como se tivesse um filtrozinho assim mais escuro, não sei. Hum, pior que eu nem sei mexer porque eu não sei o que que tá acontecendo. Deixa eu ver se tem É, como mas mudar filtro. Calma aí. Tá sem filtro agora. não, é. Não sei, mas enfim, também não tem. A imagem tá boa, o pessoal tá falando ali. Então, pra mim é que tá Ah, deve meio. ser. Tá meio... É porque pra mim tá esquisito também, mas que seja. Gente, olha só. Eu vou me apresentar, né, para quem tá chegando aqui agora, que ainda não me conhece, né? Muitas pessoas vieram pela Bruna, vieram pelos ex-protestantes apostolados, que é o nosso apostolado amado, que a gente gosta demais. Eu sou Priscila, tenho 37 anos, sou economista, né? Estou fazendo um doutorado aí em economia, mas a minha grande paixão é a Igreja Católica, é estudar a doutrina dos pais da Igreja. Eu era protestante, eu era batista, né? Me converti há 2 anos e meio, né? Através dos estudos da história da igreja. Bruna, se presente. Meu nome é Bruna, sou nova aqui no apostolado, né? Muito nova na igreja também. Eu era da igreja presbiteriana e comecei a estudar, e a Eucaristia me pegou, né? Foi pelos sacramentos que eu comecei a estudar a igreja católica. E quando eu conheci a questão dos sacramentos, eu acabei me aprofundando para ver sobre o papado, sobre como que a patrística, né, tratava a questão da Eucaristia. E aí não teve jeito, né? A gente começa e não para. A gente tem dois caminhos, né? Ou continua vendo, ou né, faz de conta que não viu, mas eu não consigo, né? E aí continuei É. estudando. Então, hoje eu tô aqui pelo apostolado, mas eu nem sei o que que eu tô fazendo aqui, né? O pessoal do apostolado é muito generoso, né? De deixar a gente entrar. A Bruna, gente, ela se converteu pelo mesmo caminho que o meu, né? Que foi o caminho do estudo, né? O caminho da pesquisa. Então, e foi no caminho do estudo e no caminho da pesquisa que a gente descobriu o que é realmente a Eucaristia, né, Bruna? Gente, olha só, a gente vai falar da Igreja Católica, vamos falar da história da Igreja, né? Como que a Igreja enxerga a Eucaristia. Entretanto, é Isso. impossível para duas garotas que saíram do protestantismo não fazer as comparações de como a gente enxergava antes e como a gente enxergava depois, né? Quando eu era protestante, quando eu era batista, eu acreditava, fui ensinada de que a Eucaristia ou Santa Ceia, como a gente chamava, era apenas uma representação do corpo de Cristo, entendeu? Então era só pão e suco, não era nem vinho que era servido, era pão e suco. E a gente acreditava assim, olha, isso aqui é uma representação, não é o corpo e o sangue de Cristo de verdade, né? Não dá para ser assim. Então, a gente acreditava dessa forma. Quando eu comecei a estudar a história da igreja, um dos primeiros livros que eu li foi Irineu de Leão, Contra as Heresias, e que eu vou falar sobre ele aqui também. Irineu de Leão vai de cara falar assim, olha, Eucaristia é corpo e sangue de Cristo. É corpo e sangue. E aí, quando eu descobri que era corpo e sangue, eu falei, não, peraí. Como assim é corpo e sangue, né, Bruna? Falei, não dá para ser as duas coisas. Ou é representação, ou é corpo e sangue. E Ou foi é de aí que eu fato, né? realmente comecei. Oi?
Ou é de fato, né? Ou é representação ou é de fato. Ou é representação ou é de fato. Não tem como as duas vertentes, o catolicismo e o protestantismo, estar corretos, né? Então, uma das duas interpretações teria que estar correta e a outra teria que estar errada. Então, como boas leitoras, estudantes e pesquisadoras que nós somos, a gente mergulhou, né, para buscar os documentos das primeiras eras cristãs, dos primeiros períodos, o que é que os pais da igreja falam sobre a Eucaristia, o que é que a história nos relata, né, documentalmente falando sobre a prática da Eucaristia. E aí a gente começou a descobrir, ainda assim, nem sequer chegar no catecismo da igreja, ainda no nosso processo de conversão, a gente começou a descobrir o que efetivamente é a Eucaristia, né? E a gente começou a descobrir que a Eucaristia realmente é corpo e sangue de Cristo e não uma representação, como a gente aprendeu. Né, Bruna? Isso. Exatamente. E aí você falou sobre a questão do texto, né? Se é ou não é. E o primeiro texto que eu queria deixar aqui é de 1 Coríntios 10:16, que diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Né? Então, a sensação que a gente tem é que a gente deixava passar. A gente lia e não dava atenção, né, profunda para aquilo que o texto estava falando e sempre desmentindo o texto. O tempo todo a gente desmente o texto. O texto fala, é o corpo, a gente diz, significa o corpo. É comunhão do sangue e a gente diz, parece o sangue ou significa o sangue. Né? Jesus fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, a gente pensa comer o pão e beber o vinho, se lembrando do sacrifício de Cristo. A gente vai desmentindo, fazendo comentários em cima do texto. E aí, quando você encontra que a Igreja Católica leva a sério a Bíblia, leva a Bíblia a sério mesmo quando lê esses textos, você se pergunta, por que que eu nunca questionei isso, né? E é até um cuidado que a igreja protestante faz na hora da ceia, que é dizer, esse não é o corpo, mas significa o corpo, esse não é o sangue, significa o sangue, né? E aí, isso nos leva à primeira questão de que como os apóstolos, né, como que a igreja primitiva entendeu a Eucaristia, como que eles entenderam o novo sacrifício, né, que está previsto até no Antigo Testamento, em que Deus fala, né, que sacrifício puro seria feito ao nome dele, né, por todos os anos, pelos séculos dos séculos, e esse sacrifício é a missa, né? E então o cristianismo, a fé cristã vem da fé judaica, que é uma fé que tem o sacrifício como culto, né? Adorar a Deus não é cantar, não é orar, né? Não é nada além do sacrifício. Né? Então, isso são coisas que a gente vai descobrir à medida que a gente vai começando a estudar, que a gente vai começar a olhar para o passado, né? Porque eu lembro que quando eu não era católica e eu estudava sobre a Santa Ceia, a gente não sabia muito bem de onde que saía essa interpretação, né? De que era representação. A gente só sabia que todo mundo falava que era representação. E aproveitando que você está falando de Bíblia, vamos começar realmente da Bíblia, né? Das passagens que são as passagens que vão dar base para a interpretação da igreja desde o início da era cristã e que vai perdurar aí 2000 anos de história. Você já citou 1 Coríntios 10:16, mas a gente também pode citar Mateus, capítulo 26, onde ele fala, né? Durante a ceia, Jesus tomou o pão, benzeu, né, ou abençoou, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Né? Depois tomou o cálice, e deu graça e disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E aí, quando você migra para João 6, por exemplo, João capítulo 6, ele ainda vai falar novamente, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, né? Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Enfim, como essas passagens, tem muitas outras, né? Tem a de Paulo, em 1 Coríntios. Não, pode terminar. Depois eu comento. Só para concluir essa linha de raciocínio. Em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Paulo fala, todo aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, que cada um se examine, porque aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Eu não enxergava essas coisas antes da minha conversão, antes de eu me tornar católica. Eu lia isso e eu não enxergava como está claro nas Sagradas Escrituras o que Jesus está falando. E eu me pergunto até hoje, meu Deus, como que eu não enxergava o que está claro nas Sagradas Escrituras? A gente está falando, a gente nem entrou em patrística ainda, né? E você, Bruna? Não, essa questão, né, duas questões. A primeira é que João 6 se trata de uma pregação que Jesus está fazendo 1 ano antes da última ceia. Então, quando ele fala assim, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, o meu sangue, né, é verdadeira bebida, minha carne é verdadeira comida, e os discípulos que estavam ali entendem que ele está falando de forma literal, existem duas reações, né? A reação daquele que entende que é literal e fala, eu não quero escutar isso, porque isso é um absurdo. E eles fazem uma pergunta, né? Como é que ele vai dar da própria carne para nós? E não só da própria carne para nós, mas para todos nós. Como que o Senhor, com aquele corpo que estava ali na frente, daria refeição a todos? E a reação dos apóstolos, né? Porque eles falam assim, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas nós vamos continuar com o Senhor. E eles ficam com Jesus mais 1 ano. E no final desse ano, né, Jesus responde, este pão é minha carne, e este vinho é o meu sangue, e todos vocês poderão comer dele, quantos pães foram dar graças, será o meu corpo, né? Então, Jesus dá a resposta que aqueles discípulos que foram embora não quiseram escutar. Então, aqueles que permaneceram receberam a resposta. Esse é meu corpo e esse é meu sangue, né? Então, é muito interessante que Jesus não deixa sem resposta. A questão é a perseverança em entender aquilo que ele quer falar. E o segundo é que quando Paulo fala aquele que come sem, né? Como é que é a palavra que ele usa? Sem distinguir o corpo, discernir, isso, sem discernir, né, o corpo e o sangue. Me lembra o texto que está no Catecismo, onde eu acho que é Justino, que explica, né, que só pode comer do pão e do sangue e do vinho eucaristizado aquele que crê, né? Então, por isso que tem, né, a palavra antes, a explicação do evangelho antes e tal, para que você tenha consciência do que é a Eucaristia e aí, crendo, você participe. Então, todas essas coisas que fazem muito sentido, um sentido orgânico dentro da Igreja Católica, nós não tínhamos antes. E tudo era levado à figura, né? Então você fica assim, é só figura, só figura, só figura. Mas a questão toda é que as figuras realmente existem e elas estão no Velho Testamento. A figura da Eucaristia, do sacrifício perfeito, está no Velho Testamento. E no Novo Testamento nós temos o cumprimento da figura, e não mais uma figura, né? Então a gente precisa entender que não é uma fé infundada, é uma fé que foi preparada no judaísmo para que nós possamos receber ela com muita tranquilidade. E é só por falta de conhecimento mesmo que a gente não entende a Eucaristia como cumprimento dessas figuras. E quais são essas figuras? Eu vou entrar na minha parte, que é a questão do Velho Testamento. São muitas. Eu fui pesquisar e simplesmente fiquei maravilhada. E em ordem, né, até mesmo cronológica, nós temos o sacrifício de Melquisedeque, que é um sacrifício de pão e vinho, né? Não é um sacrifício de cordeiro. E nós temos também o maná, que é um pão milagroso que desce do céu, que é um milagre em 2 partes, né? Que era o pão de manhã e carne à tarde.
Você tem também a Páscoa, né? Que na verdade é a Páscoa primeiro, depois o maná. E depois você tem no próprio tabernáculo a figura do pão da presença, que era uma coisa que compunha, né, ali o Santo dos Santos, né? Que era com, com os querubins em cima, né? E aí ele colocou dois querubins ali em cima do propiciatório. Aí você tem o pão da presença, que eram 12 pães, na verdade, com vinho, acompanhado com vinho, e você tem um castiçal, e aí você tem a trindade, né? O Deus invisível pela arca, o pão da presença, que significa Jesus Cristo, e o castiçal sempre aceso, sempre iluminado, que é o... Estão pedindo para eu tirar o fio. Tá falhando um pouco mesmo. Eu acho que agora foi, não foi não? A sua internet está meio que Vê se travando. melhorou. Assim. Mas vai lá, continue falando. Será que a minha internet está ruim assim? Tá meio travando, né, gente, a internet. Vocês Bruna? estão me ouvindo direitinho? A gente tá te vendo e tá te ouvindo. É porque de vez em quando ele meio que tá lento, entendeu? Mas vai lá que a gente vai ver se a gente consegue te acompanhar. Voltou? O pessoal tá falando que melhorou. Melhorou. Vá, continue, vamos embora. Vamos embora. Então, a questão do maná, por exemplo, né, ele é um pão que desce do céu, que desce todo dia, só não descia no sábado, e aí na sexta-feira era colhido em dobro. E à tarde tinha carne, então tinha pão e carne do céu. E você vai lá em João 6 e você vai ver Jesus começando falando, né? Eu sou o pão da vida, e termina falando que ele era a carne que as pessoas iriam comer. Então, as duas figuras estão sempre juntas quando se fala de Eucaristia, né? Porque o pão é a aparência e a carne de Cristo é a substância, que Tomás de Aquino depois vai, né, fazer o uso, né, dessas categorias aristotélicas para falar do milagre da transubstanciação. Isso. Outra coisa muito interessante é que Jesus nasce em Belém. E Belém quer dizer casa do pão. Você imagina isso? Eu nunca tinha pensado nisso. É uma das coisas que só te interrompendo muito rapidamente. Eu acho que é uma das coisas, esses detalhes que a gente não conhece quando a gente tem só a Bíblia, né? É que torna a interpretação tão pobre. Porque quando você tem acesso à história, né, da época, você tem a história do povo, você tem a cultura do povo, você tem acesso à língua, ao grego, ao hebraico, ao aramaico, é que você começa a entender o real significado daquilo que está escrito ali na palavra de Deus. Né? E é por isso que a doutrina católica ela é tão rica. E você vê que nenhuma doutrina ela sai de um único versículo, né? A gente está vendo aqui a Eucaristia. Olha por onde você já passou para a gente poder chegar à conclusão de que a Eucaristia é corpo e carne. Eu acho isso espetacular. Marcelo está falando da tradição judaica também, exatamente. Tem muitas coisas da tradição judaica, porque a religião judaica não é só a escritura, né? Ela tem a tradição também. E aí, na tradição judaica, o novo Messias, né, o novo Moisés, iria começar o novo Êxodo. Então, eles esperavam que realmente, no formato político em que as pessoas esperavam Jesus, seria um novo Êxodo. E o novo Êxodo precisaria de uma nova Páscoa, né? Porque o Êxodo começa com a Páscoa. Então, tem uma nova Páscoa, tem o novo maná e tem uma nova jornada, né? E aí, voltando um pouco na questão da Páscoa, existe todo um ritual que foi se desenvolvendo, não só aquele que está descrito, né, na Bíblia, mas existe toda uma tradição aonde o pai
o pai na mesa da Páscoa, ele fala para o filho, né, como se ele estivesse no dia da saída do Egito. Ele fala, nós estamos aqui para lembrar o dia em que o Senhor me tirou do Egito. Então ele faz uma presença espiritual, né, uma presença sacramental, ritualística no do dia da Páscoa, assim como a missa nos leva sacramentalmente para o Calvário, né? A Páscoa também judaica levava todo o povo judaico, todo o povo judeu para o dia da Páscoa original, né? E nessa Páscoa o rito era matar o cordeiro, usar o sangue para marcar a casa, e o ápice desse sacrifício era comer o cordeiro, né? Então não podia, não era uma opção não comer o cordeiro. E foi isso que aconteceu, né? De fato, e foi assim que foi a tradição toda judaica. Então, quando Jesus fala, quando João Batista aponta para Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na Páscoa, né, na última ceia, quando Jesus não tem cordeiro na mesa e ele diz, né, que aquele pão é o corpo dele, ele ressignifica a Páscoa em volta dele mesmo. Ele é o novo cordeiro. Ele é o cordeiro perfeito. Isso. Assim como... Deixa eu só fazer mais um link. Assim como Deus enviou um cordeiro perfeito para Abraão, a fim de poupar Isaac, né? Ele é o cordeiro perfeito enviado por Deus. Então é muita significância em volta da Eucaristia que não tem a ver com uma coisa que saiu de dentro da cabeça, né, de algum católico muito esperto, né, algum místico, mas é toda uma significância real na tradição cristã, né? Tem até mesmo termina de falar. Não, você vê que a Eucaristia ela passa, né, do Velho Testamento até o Novo Testamento, onde Jesus é sempre tratado como cordeiro, Jesus é sempre aludido como cordeiro. Inclusive, Bruna parou aí, mas eu vou dar continuação. Inclusive, a gente tem que lembrar, né, do que é a adoração, né? Para os protestantes, a adoração é louvor, né? É oração, é cantar, é pregar. Mas quando a gente vai para as Sagradas Escrituras e a gente vai para a história da igreja e para os pais da igreja e para os judeus, até para os próprios judeus, a gente vai ver que a adoração ela está sempre relacionada ao sacrifício. Gente, adorar é sacrificar. É por isso que as imagens elas eram consideradas deuses quando havia sacrifício, né? Que era aquele sacrifício humano, aquele sacrifício de sangue, né? Então, quando o povo, por exemplo, sacrifica para o bezerro de ouro, né? Ela faz oferendas de animais para o bezerro de ouro, ela está idolatrando, ela está adorando. Então, nesse período, e até hoje é assim, porque a Igreja Católica ainda vê a adoração como sacrifício, quando você começa a estudar idolatria, você começa a perceber que a imagem não é nem o problema. O problema é o sacrifício que fazia-se para essas imagens. Por isso que Deus condenava que você adorasse imagens, ou seja, que você sacrificasse para imagens. Então, o sacrifício de Cristo, né, na cruz, né, que o torna Deus, Filho de Deus, e a Eucaristia, enquanto representação desse sacrifício, ela é um ato de adoração. Né? E é por isso que Jesus, ele é o eterno Cordeiro, né? Gandhi, exatamente, Marcelo sempre fala isso, Gandhi já falava, a religião sem sacrifício é uma invenção moderna. Em todas as religiões do mundo, em todos os tempos, a adoração sempre foi um sacrifício. A diferença é que o nosso Deus começa a dizer assim, olha, o sacrifício que eu quero não é que vocês, sacrifício humano, como a gente fazia para outros deuses, né? Como se fazia para os deuses. Eu não quero que vocês matem crianças, matem jovens. Eu quero o sacrifício incruento, né? Que é o sacrifício do coração e a Eucaristia que vai estar, né? Sempre renovando o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é adoração, né? O louvor, a oração, a pregação, a homilia faz parte da vida. Isso, o banquete do Cordeiro de Scott Hahn fala isso também,
né? Então, a Eucaristia, ela é adoração, porque ela é sacrifício. Mas, Bruna, continue. Para fechar a questão do novo êxodo, né? Você tem, então, a Páscoa, que você tem que comer o cordeiro. Isso não muda, né? Deus não muda. Você hoje tem que comer o cordeiro também, né? E você tem o êxodo, que nosso êxodo é para Nova Jerusalém, é para o paraíso, né? Para o céu. Então, nesse êxodo, ele também nos dá o pão nosso de cada dia, né? Esse pão sobrenatural, que é a Eucaristia. Ele não nos deixa sem. E é até um costume, né? É até uma coisa que eu tenho aprendido, que a missa deve ser celebrada todos os dias, né? E quem puder participar todos os dias seria ótimo. E aí na oração do Pai Nosso, a palavra, né, que é usada para o pão é epiousios, que quer dizer pão sobrenatural. O epiousios, na verdade, quer dizer além, né? Substância. É uma substância superior, é uma supersubstância, que nos lembra, né, a questão da transubstanciação. E o pão, o maná, ele era sobrenatural, tanto que maná quer dizer, né, o que é isso? Então, ele é poderosíssimo, você não tinha de onde vinha o pão, vinha do céu. E o segundo pão, se a gente for pensar na questão protestante, o segundo maná é menos poderoso do que o primeiro, né? Sendo que o maná é um milagre, por que a Eucaristia também não poderia ser, né? Porque existe essa coisa, esse ceticismo em relação à transubstanciação, como Deus poderia estar sob espécie de pão, né? Como isso? Maná. Então, os pais da igreja, eles vão explicar isso muito bem, né? Eles vão explicar essa questão da transubstanciação, da transformação do pão e do vinho no corpo e sangue muito bem explicado, né? E daí aí entra toda a questão da metafísica, né? Que a gente vai falar aqui. Sim. Aí São Jerônimo, eu já vou terminando, na Vulgata, o Pai Nosso dá-nos o pão sobrenatural, entendeu? Então, você tem o novo maná. E você tem também os novos sacerdotes, né? Então você tem a nova Páscoa, o novo Êxodo, o novo maná, e você tem sacerdote, porque só o sacerdote pode oferecer o sacrifício, que são, né, os bispos, os padres, e tem um novo sacrifício, que é o sacrifício do Cordeiro Perfeito, né? E é incruento, claro, né? Mas é o mesmo sacrifício, porque está usando do mesmo Cordeiro, né? Do mesmo Cristo. E essa questão, a questão que eu ia falar é isso, nada na Igreja Católica é feito de qualquer forma, né? Você tem, por exemplo, até a luminária no sacrário, lá em Levítico fala que enquanto o pão da presença está dentro do Santo dos Santos, que ele seja sempre iluminado, né? Então, nem a lâmpada do sacrário é à toa. Tá escrito na Bíblia que é desse jeito que tem que ser feito. E também outra coisa que era feita numa época de festa, no Talmud da Babilônia, era dado ao povo ver alguma coisa do Santo dos Santos. E lá tem a arca, o pão da presença, o castiçal, né? E o que era levado para fora era a mesa com o pão da presença, para que eles pudessem contemplar o pão da presença, de tão importante que era. Né? E em Mateus 12, 1,8, quem quiser depois conferir, Jesus fala do pão da presença, que também é chamado de pão da propiciação. Mas isso mesmo. E é isso, né? A missa é voltar ao Calvário. E também aponta para a ressurreição da carne, porque Jesus falou que é pela Eucaristia que ele nos ressuscitaria. É a presença de Cristo, né, espalhada por toda a terra, e essa é a nossa jornada, né? O nosso novo êxodo pela terra prometida. Nós fomos alimentados pelo Senhor através da Eucaristia, e ficar longe dela é, assim, inaceitável, né? Eu acho que quando a gente conhece, a gente entende o quanto ela é importante para a nossa vida espiritual. E é isso, essa é a minha parte aqui do Velho Testamento. Eu espero que tenha ajudado. Tudo de vez para me deixar falando sozinha agora. Bonito da sua cara, né? Agora eu vou ficar quieta. Agora eu vou só assistir.
Só voltando rapidinho aqui ainda na Bíblia, que a gente nem entrou nos pais na história da igreja, mas quando eu estava estudando essa passagem que Jesus fala, né, para os seus discípulos, que não era só os 12, eram muito mais, né, eram centenas de discípulos que Jesus tinha. Quando Jesus fala assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida eterna, os discípulos, que era toda essa grande quantidade de pessoas, ficaram, mas como a gente vai poder comer a carne dele? Como que a gente vai beber o sangue dele? Isso é um absurdo. E eles abandonaram Jesus. Eles deixaram de seguir Jesus porque eles achavam um absurdo ter que comer o corpo e o sangue. Mas reparem bem, na época, quando eu não era católica, né, e eu li essa passagem, utilizando exclusivamente a Bíblia, eu achava assim, não, as pessoas não entenderam que Jesus estava falando como uma representação, né, que Jesus estava dizendo... Mas Jesus não corrigiu a fala dele. Jesus deixou o povo embora e não falou nada. E Jesus não tinha esse hábito. Por quê? Quando esses discípulos foram embora e ficaram só os 12, ele perguntou para os 12, e vocês também não querem ir embora? E aí Pedro fala, Jesus, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E depois eu pensava assim, mas por que Jesus não corrigiu? Por que Jesus não falou que era uma representação? Não teria acabado com o problema, teria tirado a dúvida, pelo menos dos 12 apóstolos, como ele sempre fazia, ele sempre tirava a dúvida dos apóstolos, mas ele não fez. Aí, quando eu comecei a ler o Banquete do Cordeiro, né, do Scott Hahn, ele explica qual foi a palavra, em grego, a palavra que Jesus usou para falar da carne dele, de comer a carne dele. Jesus usou uma palavra, que eu não lembro mais agora, gente, e para eu pegar o livro agora vai ficar complicado, mas ele usou uma palavra que, na verdade, quando ele fala comer minha carne, ele fala arrancar a carne, triturar, mastigar, engolir a carne. Oi? Trogon. E essa palavra eu não lembro. Isso, então ele está usando, na verdade, um termo muito assim, de violência mesmo, de você arrancar um pedaço da carne, de você comer, de você triturar, de você engolir. E foi isso que causou aquele espanto nos discípulos. Mas como que ele está falando isso? Ele está achando que nós somos o quê? Né? Nós vamos comer, nós vamos mastigar, triturar, engolir a carne dele. Então, quando eu vi, né, a explicação da palavra grega, aí tudo fez sentido para mim. E aí, gente, olha só. Como que a igreja primitiva, como a igreja dos primeiros anos vivia a Eucaristia, né? Eu não sei de onde saiu a ideia de que é uma representação do corpo e sangue de Cristo, de que não é corpo e sangue, porque a única coisa que eu tinha era a Bíblia e eu achava que era aquilo ali. Mas quando eu fui para a história da igreja, caso vocês não saibam, a história da igreja está documentada, existem documentos, né, desde o século I, né, desde ainda da época dos apóstolos, que mostram como a igreja se desenvolveu, como a igreja interpretava a revelação divina, e a história da igreja, esses documentos existem. Então, quando eu fui para esses documentos, que a gente chama de patrística, eu comecei a descobrir como que a igreja efetivamente vivia a Eucaristia, né? Então, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, né? É um dos padres apostólicos. Ele foi bispo da igreja de Antioquia, né? Ele foi o terceiro bispo da igreja, gente. Que é. A igreja se reunia nas casas. Não, gente, não se reunia nas casas. Bom, terceiro bispo da igreja depois de São Pedro, né? Então, Santo Inácio de Antioquia, ele viveu exatamente ali na era apostólica, né? A data provável do martírio dele foi no ano 110. Para vocês terem ideia de como ele é antigo, o apóstolo João provavelmente morreu no ano 110. Então ele teria sido aí, né? Teria aí convivido, né? O estado aí no mesmo período dos apóstolos. E Santo Inácio, ele era um bispo muito famoso, né? Ele terceiro bispo da igreja e tal. E ele escreve várias cartas para várias igrejas do Império. E aí ele vai escrever essas cartas aos romanos. E aí ele vai dizer o seguinte: desejo o pão de Deus, que é a carne de Jesus. Ele já começa assim, que é a carne de Jesus. De Jesus, da linhagem de Davi. E por bebida desejo o sangue dele, que é o amor incorruptível. E aí eu falei, quando eu li a primeira vez, né, eu falei, meu Deus do céu, gente, o homem tá dizendo que é carne. Como é que eu nunca enxerguei um negócio desse? E aí eu corri pra Bíblia, né, e fui ler de novo. E eu, meu Deus, é mesmo carne, é mesmo sangue. E em outra carta, ele vai dizer assim, aos filadelfienses, ele vai escrever assim, que ele deseja a unidade da Eucaristia, né? Ele fala, gente, preocupem-se em participar de uma só Eucaristia.
há uma só carne, né? E um só cálice desse sangue, um único altar, um só bispo. E é muito interessante ele falar um único altar. Por quê? Onde eram feitos os sacrifícios? Nos altares, né? E para ter Eucaristia, tem que ter altar. Tem que ter altar. Então, aí, mais uma vez, entra essa interligação, né, entre a adoração ser um sacrifício, né? Alguém mais cedo falou assim, aí nos comentários, mas a gente também tem que adorar, estar na presença de Deus, louvar a Deus, estar 24 horas por dia. As pessoas confundem muito, né? A adoração, o que compõe a adoração, do que é você estar louvando, né? Que é também uma forma de adoração. Mas a adoração mesmo, ela precisa do sacrifício para ela acontecer, né? Priscila, só para enfatizar isso, é que Jesus, Deus mesmo escolheu essa forma de adoração. Quando ele foi ensinar para Abraão e quando ele foi ensinar para Moisés como é que se adora o Deus de Israel, não é com música. Não é com música, é com sacrifício. Então, se ele mesmo ensinou assim da primeira vez, por que que ele mudaria depois, né? Porque também não é uma coisa excluir a outra. Sacrificar não exclui o louvor, a música, os salmos, a oração. Não exclui. É isso e isso. Mas a essência é o sacrifício, né? Não é porque a música. As pessoas têm essa tendência de achar que se pode uma coisa, não pode outra. Elas não conseguem ver que exatamente, no catolicismo você tem as duas coisas, e uma coisa não exclui a outra, entendeu? Mas são necessárias, são necessárias. E olha, gente, essa questão de ser Santa Ceia, ou de ser carne e sangue, né, de ser representação ou ser corpo e sangue, isso não é novidade, né? Essa discussão que os não católicos vão fazer, vai dizer, não, os católicos fazem sacrilégio, dizendo que é sangue e corpo, matam Jesus de novo na cruz, o que não tem nada a ver. Essa negação do corpo e do sangue já acontecia naquele período. E tem uma parte que Santo Inácio de Antioquia ele vai falar assim, uma carta que ele escreve, né, para uma das igrejas, ele fala assim: os incrédulos, aqueles que não creem que é corpo e sangue de Cristo, que a Eucaristia é corpo e sangue, eles se afastaram da Eucaristia, se afastaram da oração, porque eles não professam que a Eucaristia é carne de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então ele já está dizendo, olha, esses que falam que não estão afastados da mesa do Senhor, porque eles estão negando. Então o que a gente vê acontecer hoje é essa mesma negação que aconteceu lá no século I, né? Lá no ano 110, e que Inácio vai combater, certo? E ele vai aproveitar e ele vai fazer uma descrição da Eucaristia. Ele vai dizer, gente, considerar ilegítima a Eucaristia quando ela é realizada pelo bispo. Aí vem aquela história, né? As igrejas se reuniam nas casas. Não, gente, as igrejas não se reuniam nas casas, tá? Isso aí nunca existiu. Não sei quem foi que inventou isso. Né? Ele vai dizer assim, tem que ser realizada pelo bispo, que é o sacerdote ordenado, sucessor dos apóstolos, autorizado divinamente a fazer essa consagração, né? Ou por alguém que foi encarregado pelo bispo, né? Que no caso são os nossos padres, né? Que ele vai falar. Além de Santo Inácio de Antioquia, você também tem a Didaquê, né, gente? A Didaquê é um dos documentos mais importantes, né, dessa era pós-apostólica, certo? Ele foi escrito mais ou menos nos anos 70 e 120 depois de Cristo, nesse período aí, né? 70 e 120 depois de Cristo. Ou seja, o apóstolo João morreu quando? Ainda, né? Exatamente, o apóstolo João ainda estava vivo. Eu gosto muito de falar isso, que é para as pessoas terem ideia de como que a gente está lá, entendeu? Lá no fundo mesmo da igreja, para as pessoas falarem, para as pessoas se questionarem, falarem, pô, mas se esses caras nesse período já estão falando que era, como é que eu hoje, 2 anos depois, vou dizer que não é? Oi? Você parte do princípio de que a igreja católica surge como igreja católica em Constantino. Aí você pensa assim, tá, tudo que tá antes de Constantino é válido, é igreja primitiva. Aí quando você pega a Didaquê,
do ano 70 ao ano 120, aí você vê a Eucaristia. Aí você fala assim, ué, mas quando foi que deixou de ser igreja primitiva? Será que tá, né, que tá errado? E é impressionante. A igreja primitiva, ela é católica, né? Quando você, toda a doutrina que está na igreja primitiva, desses documentos dos primeiros séculos da igreja, é doutrina católica, né? A igreja é chamada de católica, a estrutura da igreja é católica, os sacramentos são católicos, então não tem como você dizer, olha, até aqui era igreja primitiva, a partir daqui é a igreja católica, porque ela é católica desde o princípio. A Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, que é um desses documentos mais importantes, né? Ela é citada, gente, por numerosos escritos aí dos primeiros séculos da era cristã. Ela servia de catequese aos convertidos, ok? Então, era um manual, né? Tipo o nosso catecismo. Era um manual que se ensinava a doutrina da igreja para os novos convertidos. E a Didaquê, ela dá instruções sobre a celebração da igreja, a celebração eucarística. E vocês vão ver a semelhança que a gente tem, né, de como a igreja até hoje, ela mantém essa celebração eucarística. Primeiro, a Didaquê usa a palavra sacrifício 4 vezes para a Eucaristia. 4 vezes, tá? Ele fala que é preciso orar sobre o cálice, que é que a igreja católica faz. Lembrem aí da oração eucarística, né? De todo o processo que a gente faz na missa. Fala que deve-se fazer uma oração sobre o pão partido. Fala que ninguém deve comer a Eucaristia se não for batizado. Então você tem que fazer parte do corpo de Cristo, né? Você deve fazer a oração de agradecimento após a Eucaristia. Lembrem aí da oração eucarística. Ele fala, quem recebe a Eucaristia deve se confessado para que o sacrifício... Gente, juro por Deus, essa palavra não é minha, tá escrito lá. Quem recebe a Eucaristia deve ter se confessado para que o seu sacrifício seja puro. Olha, mais uma vez, estou falando da Didaquê, contemporâneo aos apóstolos, né? Então, ninguém deve tomar a Eucaristia sem antes sem antes ter se confessado, né? Se estiver fora do estado de graça. Tomar a Eucaristia sem arrependimento e sem confissão é uma profanação do sacrifício de Cristo. Bruna do céu, gente, mas eu vou pra vocês tem que ler os pais da igreja, porque quando você vê um negócio desse, você fala assim, meu Deus, não tem como, não tem malabarismo que diga que não, eu não sou colérica não, eu sou sanguínea. É porque eu me empolgo, gente, eu me empolgo. Eu sou apaixonada pela doutrina dessa igreja, vocês não têm noção de como é lindo ver isso aqui, né? E ele fala o seguinte, a Eucaristia naquele tempo, ela era celebrada todos os domingos. No primeiro dia da semana, todos os domingos. Não era uma vez no ano, 2 vezes no ano, ou em dias de festa. Eram todos os domingos. Uma vez por mês, né? Hã? Uma vez por mês, não. Era frequente, a Eucaristia era frequente. Então, gente, tudo que eu falei aqui, vocês vão associando. Pensem no que a Igreja Católica faz, né? Diagoné, o apologista Quadrato, ele escreve uma carta para o imperador Adriano, né, defendendo a fé cristã. Gente, sempre que eu falo de pais da igreja, quando eu falo do século I, século II, eu estou falando de um período de perseguição. Então, foi um período que os pais da igreja precisaram escrever muitas cartas apologéticas para defender a doutrina cristã das acusações que essa doutrina seguia, ou que os cristãos recebiam. E Atenágoras de Atenas, que era um filósofo, né, também vai escrever uma carta para refutar as acusações sobre os cristãos. Quadrato escreveu em 112 depois de Cristo e Atenágoras de Atenas em 177. Prestem bem atenção. Quadrato, ele vai defender os cristãos da acusação de antropofagia. Você sabe o que é antropofagia? É a acusação, é um ritual de comer uma ou várias partes do corpo de um ser humano. Então, os cristãos faziam um ritual, né, eucarístico, só que os pagãos não tinham acesso a esse ritual. Então, porque era proibido até mesmo naquela época aos cristãos comentar, falar com quem não era da igreja, quem não era cristão, o que era a Eucaristia. Você não podia ficar falando. E só podia participar da Eucaristia quem estava batizado, quem fazia parte da igreja.
Então, os pagãos, eles ficavam sabendo por alto, né? Comer o meu corpo, tomar o meu sangue. Então, eles começaram a falar o seguinte, olha, esse povo aí tá comendo corpo e sangue de Jesus, né? De alguém. De alguém. Então, começou a surgir aí uma acusação de que os cristãos cometiam antropofagia, que é esse ritual de comer. E canibalismo, exatamente. Aí Atenágoras vai falar o quê? Gente, não é possível a gente comer carne humana se antes não matamos ninguém, né? Ele vai falar assim, nós não comemos carne humana, né? A carne que a gente come é outra, né? Não é exatamente esse sacrifício que vocês estão acostumados a fazer para os deuses de vocês, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2... Oi? Deixa eu só fazer É que tudo isso, toda essa defesa apologética é com base na tradição, que ainda não tem Bíblia. Né? É bom falar isso. Gente, não tem Novo Testamento. Não tem Novo Testamento aqui, tá? O Testamento, ele só surgiu... O Novo Testamento, como a gente conhece hoje, com os livros que tem hoje, eu acho que são do século IV, século V, né? Mas nesse período aqui, você tem algumas cartas do apóstolo Paulo, tem os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Você tem e várias outras cartas que foram escritas, que depois a igreja vai ter que fazer uma seleção. Então, a gente não tinha um Novo Testamento. Então, os pais da igreja, eles se baseavam no ensino. Né? Eles se baseavam no ensinamento dos apóstolos, que era a tradição oral, que Bruna falou muito bem aí, né, Bruna? Quer fazer mais algum comentário? Não, o pessoal tá falando tanto aqui, você tá falando aí, eu tô olhando os comentários aqui, o pessoal quer que a gente faça uma segunda parte. De perguntas e respostas? Bom, a gente pode ver aí, se vocês estiverem dispostos, a gente faz. Bom, aí, gente, vamos lá. Atenágoras vai fazer uma referência ao sacrifício incruento. Aí que entra, porque eu ouvi muitas pessoas falarem assim. As pessoas falam muito assim, vocês matam Jesus de novo. Né? No sacrifício da missa. Eu também, gente, mas eles estão matando Jesus de novo. Jesus, como é que mata Jesus? Né? Então, assim, a gente fazia essa acusação, ok? E aí, Atenágoras vai falar o seguinte... Que falta me faz os holocaustos de Deus, os holocaustos de que Deus não necessita? E que falta me faz apresentar oferendas quando se deve oferecer-lhe sacrifícios incruentos, que é o culto racional. E aí, quando você vai para entender o que é sacrifício incruento, é o seguinte, o sacrifício de Jesus foi sangrento, né? Jesus foi para a cruz, morreu, derramou seu sangue, então foi um sacrifício sangrento. E essa morte, ela se realizou uma única vez, certo? Jesus só morreu uma vez na cruz, né? E essa é a única oblação de Jesus. O que é a oblação? É a única oferta, a única oferenda que Jesus faz, que é Ele mesmo, ok? E Ele satisfez plenamente isso pelo mundo inteiro. Já o sacrifício do altar é um sacrifício incruento, não há derramamento de sangue, ok? Que se pode renovar uma infinidade de vezes e que foi instituído para nos aplicar essa expiação universal. Ou seja, esse sacrifício incruento, né, que é quando Jesus ele se dá novamente como sacrifício, mas agora não como sacrifício da cruz, não como sacrifício sangrento, né? Ele nos proporciona a graça da nossa redenção. Gente, os pais da igreja nos falam que a Eucaristia, ela alimenta o nosso corpo como forma de nos preparar para a ressurreição do corpo, né? A carne de Cristo, ela santifica a nossa carne, ok? Então, o sangue de Cristo alimenta a nossa carne, nos prepara para a incorruptibilidade do corpo. Então, o sacrifício incruento é o sacrifício sem vítima. Então, não tem essa de estamos matando Jesus de novo. Jesus morreu na cruz de uma vez por todas, né? É o eterno cordeiro. Mas esse sacrifício é um sacrifício em que Jesus se dá novamente no seu corpo e no seu sangue para alimentar, para nutrir a nossa alma e o nosso próprio corpo, ok? Mas acho que nós estamos falando que só falta 10 minutos.
Tá, é rápido. Tem uma questão que é muito importante na questão da missa, é que o sacrifício de Cristo, ele não tem essa característica atemporal só depois, ela tem antes também. Porque Paulo fala o seguinte, que ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício de Cristo é atemporal antes dele vir à Terra. Ele entra no tempo, no sacrifício feito mesmo, onde ele morre e ele ressuscita. E nós acessamos ele de forma atemporal depois de sua morte. Então, a atemporalidade do sacrifício de Cristo não é uma novidade, né? Então, nós precisamos de acessar esse sacrifício de forma atemporal para que nós participemos também do Calvário. Ou seja, nós precisamos comer o Cordeiro. E isso só pode ser feito na renovação do sacrifício, que é a missa. Exatamente, muito boa essa sua fala. Acho que eu também li em algum lugar, já não me lembro mais quem foi, acho que eu não anotei aqui, que fala que, no Catecismo da Igreja, ele fala que a igreja ela faz parte do sacrifício, quando ela é porque ela dá a cabeça. A igreja é o corpo, mas quem é a cabeça? É Cristo. Então ela dá a sua própria cabeça, né? Então a igreja ela também, né, faz parte do sacrifício, ela também se entrega, né? Isso é muito incrível. Tem Hipólito de Roma, gente, no ano 215 depois de Cristo, ele fala a oração eucarística. Prestem bem atenção. 215 depois de Cristo, oração eucarística. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Sabe de quando é que é essa oração? 215. Qual é a única igreja no mundo que faz essa oração? Eu não conheço outra, né? E depois as pessoas querem dizer que essa igreja não é igreja católica. Essa igreja é católica, né? Não tem como. Um dos grandes pais da igreja, que foi Irineu de Leão, que você leu e você conhece maravilhosamente bem. Irineu de Leão foi o primeiro pai da igreja que eu estudei. No ano da minha conversão, eu estudei Irineu de Leão. Irineu de Leão, gente, você também, né, Bruna? A gente fez aquela live maravilhosa, né? Sobre Irineu de Leão. Ele fala... Ele foi bispo, viu, gente, de Leão, né, no ano 180. Então, a gente tá, a gente tá bem lá atrás mesmo, tá? A gente nem chegou em Constantino, antes que alguém fale assim, não, mas foi depois de Constantino. A gente tá bem longe de Constantino aqui. Santo Agostinho estudou a obra de Irineu de Leão, para vocês terem uma ideia, né? Aí Irineu de Leão vai falar sobre a transubstanciação. Mas como é que pode? A Raquel tá perguntando. Onde está essa oração? Está em Hipólito de Roma, no ano 215. Isso, o Alex respondeu aí. Ele vai falar o seguinte. Porque, lembra, a Bruna me levou para participar de um negócio aí, que a gente teve que ouvir alguém falando assim, mas como é que é corpo? Como é que é sangue de Jesus? Oxe, quer dizer que a gente vai botar uma agulha na veia dele e vai puxar o sangue e vai beber o sangue? E eu falei, meu Deus do céu. Entre isso, tivemos que ouvir coisas como, por mim o pão podia ser pastel, o vinho podia ser caldo de cana, não importa o que é, né? E porque é tudo representação. Então, a gente teve que ouvir coisas assim, e depois ouvir alguém falar que a Igreja Católica tinha se afastado da verdade, né? Mas vamos lá. O que Irineu fala sobre transubstanciação? Como é que o pão vira carne? Como é que o vinho vira sangue? Ele vai falar assim, gente, Jesus tomou o pão que deriva da criação, que é trigo, certo? E ele vai dizer, isto é o meu corpo. Ele tomou o cálice, que provém como nós da criação, prestem bem atenção, e o declarou seu sangue, certo? E quando essa oblação, que é a oferta, a oferenda feita a Deus, sacrifício feito a Deus, é oferecida, esse pão, ele deixa de ser pão, ele deixa de ser trigo e ele se torna a carne. Então, só para a gente encerrar a transubstanciação. E a substância, gente, é uma filosofia aristotélica. O que é substância? A substância é a matéria do que é feito o pão, certo? Então, o pão é feito de quê? De trigo. E o acidente é a aparência do pão. Tá? Então, o acidente do pão. O acidente é o pão e a substância é o trigo. Quando o sacerdote oferece esse pão no altar, acontece uma transformação dessa substância.
a substância deixa de ser trigo e se transforma carne e sangue do corpo de Cristo. Entendeu? Agora o acidente muda? Não. O acidente continua com a aparência de pão. O vinho continua com a aparência de vinho. Isso é o acidente. Mas a matéria do que é feito o pão e o vinho é que se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Gente, isso foi falado por Irineu de Leão no ano 180. Não tem o que você questionar. Não tem o que você ler a Bíblia e dizer, não, mas de repente, estamos chamando Jesus de mentiroso, então. Né? Estamos chamando Irineu de Leão de mentirosos, os pais da igreja todos de mentirosos. Né? Nós estamos invalidando o sacrifício e adoração. Oi? É muita audácia. Muita audácia, né? E ele vai falar que o sacrifício puro e aceito por Deus é o sacrifício feito pela igreja. É a oferenda da igreja. Né? E então ele vai falar assim, como que alguém pode afirmar que a carne se corrompe e não pode participar da vida quando ela se alimenta do corpo e do sangue de Cristo? Porque, gente, uma questão aqui muito importante é que os pais da igreja vão sempre dizer, gente, a Eucaristia é tão importante, tão importante, porque é ela que prepara o nosso corpo para a incorruptibilidade. É ela que prepara o nosso corpo para a ressurreição. Todos os pais da igreja são unânimes em fazer essa afirmação. Porque os pagãos, eles achavam que uma vez que você morria, você tinha uma heresia que falava que depois que você morria, você continuava morto, que não havia ressurreição. Né? E os pais vão bater muito nessa tecla. Não, como é que não existe ressurreição se a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo? Que é o que nos prepara. Ou seja, essa negação é gnóstica. Né? Por isso que Eric Voegelin vai falar que o protestantismo é gnóstico. Entendeu? Porque separa espírito da carne, a carne é má, a matéria é má e tal. Então, esse gnosticismo se mostra de várias formas, o maniqueísmo também, né? Então, e é tudo gnosticismo, né? E quem fala muito isso é o próprio Chesterton, né? Ele bate muito nessa questão dos maniqueístas no livro de São Tomás de Aquino, e eu fiquei embasbacado. Falei assim, interessante como que o gnosticismo volta de várias formas, e Santo Irineu já falava sobre o batismo e a Eucaristia, defendendo a divindade de Cristo, né? A natureza divina de Cristo junto com a natureza humana. Então, nada é novidade, né? Nada para a Igreja Católica é novidade. Ela já combateu essas coisas de várias formas, em vários momentos, né? Então, quando a gente descobre isso, é que a gente se assusta, né? Eu me assustei, porque muita coisa que bate. E aí você fala, não é possível que tenha tanta coincidência. E tem. Você vai estudar, você vai ver a linguagem da patrística, ela é católica, né? Ela é muito sacramental, ela é ritualística, ela tem toda a questão da hierarquia. E você não tem esse tipo de coisa, principalmente a unidade, né? A unidade da confissão de fé, que precisa ser uma, porque a igreja tem que ser uma só. Essas coisas assustam a gente. Vamos fazer uma segunda parte, então, rapidinho, para a gente conversar mais. Vamos. Gente, preparem aí, então as perguntas que vocês têm. Vocês estão pedindo segunda parte. Não sei como é que é para fazer. Então tá bom. A gente vai. Então tá. Eu vou salvar a live e a gente volta daqui a pouquinho para a gente fazer a parte 2 das perguntas, tá bom? Juntei. Amém. Voltamos. Vou esperar a Bruna entrar pra gente poder... Eita! Já comecei causando aqui. Ai, pronto, gente. Derrubei o celular aqui. Pera aí. Deixa eu só ajeitar o celular aqui, Bruna. Gente, caiu meu tripé com tudo aqui agora. Olha a Bruna chegando aí. Ajeitei. Tá embaçada de novo. Vai entender isso. Mas a gente tá te vendo, o que importa. Gente, vocês queriam fazer perguntas? Estamos aqui. Sejam todos bem-vindos novamente. Vocês são os guerreiros, viu? Fico feliz de ver tanta gente interessada, né, no assunto. Mas realmente a Eucaristia é extraordinária. Eu acho que ela sempre foi o centro de nossa fé. Ela sempre foi o centro da vivência cristã. Desde o início, do início, né, dos primeiros tempos.
Eu tenho uma pergunta, né? Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, acho que foi Marcelo, perguntando quais são os pré-requisitos para você receber a Eucaristia. E eu acho essa pergunta muito pertinente, né? A Sociedade Nilma, Bruna, tá querendo um breve testemunho. Quer contar? Ih, a gente vai ter que fazer outra live, viu, Sociedade Nilma, com ela. Vou ter que convencer a Bruna a fazer uma live sobre o testemunho dela. Mas tudo tem seu tempo, né, Bruna? Tudo em seu tempo. Tudo no seu tempo. Daqui a pouco ela vai fazer em breve. Ela vai fazer em breve. Em breve. Ele perguntou, né? Por que que as salas de confissões estão vazias e as filas de comunhões estão lotadas? Esse é um grande problema. Eu não sei se é um problema de catequese, eu não sei se é um problema. Eu acredito que seja em parte um problema de catequese, também seja em parte um problema da não vivência da fé, né? Aquele famoso os católicos de BGE que só vão para a igreja porque tem a cultura, né? De ir, mas não porque tem um compromisso real com Cristo, né? Não tem um compromisso real com a igreja. Então, para você receber a Eucaristia, gente, é aquilo que a Didaquê fala, você tem que estar em estado de graça. O que é estado de graça? Você tem que estar confessado, né? Você tem que ter confessado os seus pecados, principalmente os pecados mortais, que são aqueles que tiram a graça de Deus da nossa vida, né? Exemplo, uma pessoa que está em adultério, ela pode comungar? Ela pode receber o corpo e sangue de Cristo? Né? Se ela fizer isso, ela vai estar recebendo uma comunhão sacrílega, né? Ela vai estar profanando o sacrifício de Cristo. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que é desonesta, né? Uma pessoa que maltrata os pais, enfim, daquela lista toda de pecados que a gente conhece, mortais, elas nos tiram da graça. Então, quando você recebe o corpo e sangue de Cristo fora do estado de graça, você está cometendo um sacrilégio, né? Eu acho que é sacrilégio, né? Bruna que fala. É sacrilégio. Então você está comendo e bebendo para sua própria condenação. Paulo fala isso, né? Paulo fala que quem faz isso come e bebe para sua própria condenação. Então, o primeiro pré-requisito é que você esteja em estado de graça. E a gente só consegue estar em estado de graça quando a gente se confessa com frequência, né? E porque, gente, o que a Bíblia fala? Tudo aquilo que ligares no céu. Bruna, vai olhando as perguntas aí, porque acho que está começando a surgir aí umas perguntas. Tudo aquilo que a igreja ligar no céu será ligado na terra, será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Tudo aquilo que a igreja perdoar será perdoado. Então a gente precisa realmente estar com a confissão em dia. Então muita gente faz comunhão sacrílega nas paróquias, nas missas, né? Talvez por ignorância, não sei. Bruna, você quer falar sobre isso? Por exemplo, eu, né, saindo da igreja protestante e indo para a igreja católica, eu preciso tem algumas coisas que eu preciso cumprir, que é a validação do meu batismo, que é também em relação, eu sou casada, né, então eu preciso ver a condição do meu casamento, se ele foi sacramental, como que a igreja vai lidar com isso. Eu já sei como que ela vai lidar, mas não cabe aqui explicar, é até uma questão bem mais de direito canônico do que de sacramento. E eu tenho que fazer a minha primeira confissão, né? Porque existe uma lógica muito orgânica nos sacramentos, uma lógica da própria vida, né? Você tem o batismo, que é o nascimento do seu ser espiritual. Você tem a crisma, né, que é a confirmação, que é o crescimento na fé. Você tem a primeira comunhão, que é como você se alimenta, né, na sua vida espiritual, como você cresce na vida espiritual, que é o alimento espiritual, que é a Eucaristia. E você tem o remédio, né, para a doença, que é a confissão, né, onde você vai... Então, a questão da Eucaristia é o organismo espiritual, né? Por que participar de um alimento espiritual se você não tem mais o seu ser espiritual, se você não está em estado de graça, se você não se confessa? Então, é essa lógica, né, que faz com que a igreja tenha essa preocupação de que você comungue em estado de graça. E porque a vida cristã, ela tem uma lógica, né? Ela tem toda uma lógica. E é bíblico também de que você não pode comer e beber sem discernir do corpo. Ou seja, você tem uma certa reverência e uma pureza que... Eu acho que é a questão de levar a sério o sacramento, né?
tanto o sacramento da confissão quanto o sacramento da Eucaristia. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Porque sou muito nova nessa questão. Aí perguntaram aqui sobre a questão de Santo Agostinho, né? E a Eucaristia. E é interessante porque eu li não faz muito tempo sobre uma ideia de que Santo Agostinho não cria na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu falei, quê? Tá louco? Mas é uma confusão na obra dele, né, de que às vezes ele deixa explícito, às vezes ele deixa em dúvida e tal. E foi até o Fábio Salgado, né, que falou que quer investigar isso. E isso também é uma coisa, sabe aquela lista assim do mapa da ignorância? Tá marcado lá. Santo Agostinho e a Eucaristia. Santo Agostinho, assim, eu li o Confissões de Santo Agostinho, né? É o único livro, gente, que, assim, eu falo dos livros que eu já li, né? E eu gosto sempre de ler na fonte. Eu não gosto de pegar um autor que fala sobre outros autores. Eu gosto de ler, assim, diretamente, né? Então, de Agostinho, até agora, eu só consegui ler Confissões. Eu acho que uma coisa que faz confusão é Agostinho, ele é muito, assim, ele é muito poético na forma como ele escreve, né? Mas do que eu li de Santo Agostinho, sobre o batismo, por exemplo, que ele cita como ele necessitava dos sacramentos da igreja católica. Então, eu entendo que ele não fala diretamente da Eucaristia nesse livro Confissões, mas ele fala muito do batismo. E ele fala da necessidade que ele tinha de receber os sacramentos. E quando ele fala do batismo, ele fala do batismo do ponto de vista católico. O batismo como regenerador dos pecados, que apaga os pecados passados, que te inclui, que te coloca no corpo de Cristo, é a sua porta de entrada para a igreja. E ele fala, eu precisava dos sacramentos, né? Eu precisava dos sacramentos da Santa Mãe. E quando ele fala Santa Mãe, ele está se referindo à igreja, que é uma mania que os pais da igreja, de forma geral, têm de chamar a igreja. Santo Irineu, Santo Atanásio, Ai, gente, tem vários, enfim, que eles todos têm a mania de chamar a igreja de mãe, a mãe, né? Mãe com M maiúsculo. Então, eu entendo que ele viveu todos os sacramentos, porque ele fala muito sobre isso em Confissões. Sim, claro. Ele não seria doutor da igreja se ele discordasse da igreja no sacramento mais importante e central, que é a Eucaristia, né? Eu duvido. E essa questão de Agostinho ser chamado de calvinista. Vai. Antes de você falar isso rapidinho, ele fala aqui, ó, santos doutores, é de Filipe Aquino, do professor, mas ele tem uma parte aqui que Santo Agostinho fala assim: a Eucaristia é o nosso pão cotidiano. A virtude própria desse alimento divino é uma força de união que nos une ao corpo do Salvador e nos faz seus membros a fim de que nos transformemos naquilo que recebemos. Então, o posicionamento dele é o mesmo da Igreja Católica, tá, gente? Da doutrina da Essa questão de Santo Agostinho ser ligado, né, com o calvinismo, e quem leu as Institutas de Calvino vai ver que ele cita muito Agostinho, Santo Agostinho, né? E a questão toda é que até o Chesterton estava falando que um desequilíbrio na visão de Santo Agostinho, né, que ele era muito platônico. Então, ele pega muito a questão da espiritualidade, é tudo muito espiritual e tal. E ele deu a ênfase na questão da graça, do livre-arbítrio, da predestinação, né? Agostinho fazia muito essa ênfase na nossa total dependência do Senhor e tal. Só que a questão da meia-verdade, né, que Chesterton fala, que uma meia-verdade, ela vira um veneno, ela vira uma mentira. Então, se você pega Santo Agostinho, equilibra com Santo Tomás, e aí você tem a verdade católica, né, universal, tá tudo bem. Agora, se você pega só Santo Agostinho e vai citando pedaços dele, né, e ignorando toda a tradição a quem ele era submetido, tanto que ele é doutor católico, você tem as Institutas de Calvino, né, ignorando toda a parte sacramental de Santo Agostinho e toda a parte da comunhão dos santos, toda a parte ele mesmo faz uma oração a Santa Mônica, como falaram aqui, né? Ele celebrava a missa, então você pensa bem, né? Fazia parte ali da igreja, né? Ele é bispo da igreja. Então, quando o que a Calvino faz é selecionar
aqueles textos que mais ajudam na questão dele, né, que cooperam com a sua teologia, e ignora e manda que todos ignorem o restante, né? Ou seja, Calvino, como diz Voegelin, ele traçou um alcorão gnóstico do protestantismo. Isso quando eu ouvi isso, falei, meu Deus, minha cabeça vai explodir, né? Um alcorão gnóstico do protestantismo. E é exatamente isso. Tanto que uma menina no meu grupo, né? Eu tenho um canal chamado Intervalo Literário, e eu tenho um grupo no Telegram que a menina falou assim: meu pastor disse que depois de Calvino ninguém precisa fazer teologia. E é exatamente isso que Calvino fez, né? Depois dele, ninguém mais precisa. Ele é a parede aonde a exegese protestante para. Então, se ele fala aquilo de Agostinho, é porque ele filtrou, né? Ele é um novo guru, então ele filtra Santo Agostinho e fala: isso de Agostinho serve e aquilo de Santo Agostinho não serve. Então, é por isso que o protestante cita Santo Agostinho, né? O protestante cita a patrística com o filtro da reforma, né? Ou seja, o grande papa do protestantismo seria aí Calvino, né? Porque ele é o grande filtro da patrística. E isso é interessante porque a autoridade papal, que é tão... que as pessoas, né, os protestantes têm tanta ojeriza, e eu tinha também, é a nossa, né? Se você não estuda, o seu pastor imediato é o seu papa. Ou você mesmo, né? Você começa a filtrar a pregação do pastor, então você é o seu próprio mestre e tal. E John Hale Newman vai dizer que, e ele diz isso num livro chamado A Porta Estreita, ele fala que a submissão do intelecto é que é a fé, né? Então, a fé não é você filtrar, é você se submeter à autoridade divina. E essa autoridade divina é a igreja, né? Não é a Bíblia, é a igreja. E a interpretação da igreja é o sistema doutrinário a quem você se submete. E essa é até uma parte do meu testemunho, né? Que ao contrário de ser uma soberba, é na verdade uma submissão a um sistema doutrinário que eu acredito que seja a verdade e que seja divina e inerrante, né? Então é isso. Por isso que Agostinho é citado pelos calvinistas, porque eles filtram, né? Para dar também, para dar uma certa, para dar também uma seriedade, né? Uma historicidade, né? À religião. Alguma substância, né? Alguma substância, porque o cristianismo não... porque o protestantismo acaba sendo uma negação, né? Uma negação uma negação do que a igreja fala. Então, se você precisa de um sistema, você precisa de, exatamente, legitimidade. Você precisa, Chesterton fala que esses novos, né, essas novas mensagens que surgem, seja ela pagã, seja ela protestante, seja o Islã, seja o maniqueísmo, ele tem que pegar traços do sistema completo católico para ter alguma substância, né? Ou seja, a necessidade da tradição. Existe uma necessidade de se ter tradição. Alguma tradição tem que ter, né? Sim. Gente, mais alguma pergunta? Senão a gente encerra, né? Não sei se vocês ficaram... Acho que a gente falou tudo, né, Bruna? De Eucaristia que a gente gostaria. Ah, não. Tudo que eu tinha colocado aqui. A gente não falou tudo. Gente, uma coisa que é interessante... Pode falar. Não, fale. Não, uma coisa que é interessante é que só o testemunho do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos pais da igreja já seriam suficientes, né? Mas aí você tem também os milagres eucarísticos, né? Você tem né, o próprio Deus falando, gente, pode confiar, é mesmo a carne e o sangue, né, de Jesus. E milagre eucarístico é lenda urbana no protestantismo. Quando eu escutei, eu falei, nem sei o que é isso, né? Fui pesquisar e fiquei embasbacada. O que é isso, gente? Corpo incorrupto, milagre eucarístico. Aí, é aí que entra aquela questão. Ou a Igreja Católica, ela é a Igreja de Cristo, ou ela é satânica. Das duas, uma. Né? Eu fico
uma versão de todos os pais da igreja. Eu fico com Santo Agostinho, com Santo Inácio, com Santo Irineu, eu fico com São Policarpo, eu fico com Santa Teresa d'Ávila, né? Eu fico com esses milhares de doutores e de mártires que a igreja produziu ao longo dos anos, que vão... Cris falou que quer que a gente responda a pergunta dela. Cris, eu nem sei qual foi a sua pergunta. Calma aí, deixa eu ver se eu acho ela. Faz de novo aí. Passou direto aqui. É mais fácil falar de novo. Faz de novo. Cris, como foi? Enquanto a Cris está digitando aí, bota de novo sua pergunta, Cris. Como foi comungar pela primeira vez? Eu acho mais fácil você perguntar como foi eu me confessar pela primeira vez, meu amigo. Porque se você quer um sinal Olha, confessar foi difícil. Foi difícil. Mas foi maravilhoso, né? Porque eu fiz aquela confissão geral, gente. Sabe aquela confissão que você faz desde a infância até a vida adulta? Eu fiz essa confissão. Porque como eu nunca tinha me confessado, eu falei, gente, eu estou cheia de pecado para Deus me perdoar, né? Porque eu vou dizer para vocês, eu não sou capaz de fazer uma contrição perfeita, né? Então, como não sou capaz de fazer confissão perfeita, eu tinha que me confessar. E foi muito difícil a minha primeira confissão, porque você chegar para uma pessoa e você expor tudo aquilo que você é, né? Toda as suas falhas, toda a sua fraqueza, tudo foi muito difícil. Mas depois da primeira vez foi maravilhoso. Depois da primeira vez eu não quero outra vida. Então a primeira comunhão foi uma maravilha, foi emocionante porque eu fiquei 1 ano sem poder tomar a comunhão depois que eu me converti, porque eu tive que fazer catequese, né? Enfim, o padre realmente me testou. Então foi difícil para mim, foi 1 ano sem. Então quando eu recebi a primeira vez e quando eu fiz aquela profissão de fé, né? Você rejeita o demônio. Ai, gente, que poderoso que é, viu? Poderosíssimo. Vamos para a pergunta da Cris aí, ó. Os luteranos têm o mesmo entendimento que nós sobre a Eucaristia? Mesmo que o deles não seja legítimo? Boa pergunta. A Lutero, ele acreditava o seguinte. Ele acreditava na transubstanciação, mas não... Porque, assim, pra gente, assim, uma vez que o pão e o vinho foi oferecido... foi dado graças, é corpo e sangue, né? E ele continua sendo corpo e sangue, por isso que a gente tem os sacrários, é onde a gente guarda, né, o pão eucarístico, porque é corpo e sangue, então fica aquela luzinha acesa, dizendo que tá ali tá o corpo de Cristo e tal. Lutero acreditava que só era corpo e sangue no momento da comunhão, então assim, orou, fez a comunhão, virou sangue e corpo. Aí depois que as pessoas consumiram, que acabou aquele momento, não é mais corpo e sangue. Você pode jogar o pão fora, o vinho fora, porque já não é mais corpo e sangue. Então, essa era a diferença. E é uma boa pergunta isso, porque Lutero acreditava na transubstanciação. E por que os protestantes não creem? Hã? Não, na transubstanciação. Ah, sim, verdade. O Padre Paulo tá aí, daqui a pouco a gente chama ele para entrar aqui para entrar aqui na live e explicar melhor. Lutero acredita que Cristo está no pão e não que aquele é Cristo. Isso, exatamente. Na verdade, é isso mesmo. Mas tem essa parte que depois que você terminava, já não era mais. Já podia jogar fora o vinho e o... Mas pelo menos a consubstanciação. Nem isso a gente tem no protestantismo de hoje, né? Atual. Fala, Bruno. Mas se quisesse, né? A questão toda do Lutero é que ele não podia ceder isso. Ele começa, né? A grande querer uma lá é a questão do sola fide, né? Aí vem o sola escritura e tal. E aí eles precisam dar um jeito de negar a autoridade da igreja. Porque a sucessão apostólica é que nos dá o sacramento. Mas para ele romper com a igreja e continuar com a ceia do Senhor, ele não faz sentido, né? Então, ele precisa, em vez de negar que a igreja tem o sacramento, ele diz que o sacramento não é aquilo que a igreja diz que é, né? E aí só é de ladeira abaixo. É de ladeira abaixo. Exatamente. É a questão do nominalismo, né? Ou seja, não existe os universais, né? Não existe substância. Existe só a coisa, a forma, não existe a matéria.
e a coisa é porque tem aquela forma. Então você dá um nome para aquilo, aí tem uma coisa que é parecida, dá o mesmo nome, né? Então é tudo, não existe a substância. E aí, com essa questão do nominalismo, até o padre Paulo Ricardo explica muito bem sobre isso, e Chesterton também tem em vários livros, você vai pegando um pedacinho das coisas dele, sobre a questão do nominalismo. E agora eu me perdi. Ah, tá. Então, Lutero vai dizer que o sacramento, né, até não é a transubstanciação, até nós chegarmos em Calvino, que vai falar que é apenas uma presença espiritual. Aí é a negação da materialidade de qualquer sacramento, seja batismo, seja transubstanciação, seja a confissão, tudo, né? Então, a consubstanciação seria a ideia de Cristo está no pão. Isso é como se o acidente dividisse, né, duas substâncias, a de Cristo e a do pão. Deve existir uma explicação assim mais científica não, né? Mais filosófica, mas eu não procurei, ainda não tive tempo de olhar a questão da consubstanciação. Mas a verdade é que ceder, né, sair da ortodoxia é aceitar qualquer coisa. Então ele aceita uma coisa parecida e nós nem isso aceitamos. Por exemplo, os batistas nem aceitam que seja sacramento, ou seja, que tenha alguma ligação espiritual, é só uma ordenança. E tem gente que não gosta que fala isso, né? Eu acho que é até certo, é horrível falar isso, mas é uma questão, é um teatro muito importante, né? É sincero, as pessoas estão tentando fazer aquilo que a Bíblia fala, mas não acreditam naquilo que a Bíblia fala, né? Que o batismo é para a remissão dos pecados, e nem acreditam que Jesus está, né, em forma de pão, no acidente de pão. Aí estão perguntando, Pri, se o seu batismo da igreja protestante foi aceita na católica. Foi, gente. A Igreja Católica, ela reconhece o batismo de algumas igrejas protestantes, desde que esse batismo siga a orientação bíblica, né? Tem que ser feito em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem que ser alguma igreja histórica, por exemplo, alguma igreja com alguma historicidade, né? Então, ela tem que ter tem que ter convenção, enfim, ela tem que ter alguma história, né? E no meu caso, como eu fui batizada numa igreja batista, eles aceitaram, porque eu fui batizada em água, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu só precisei fazer a catequese, a primeira Eucaristia e a procissão de fé, né, para adentrar no corpo da Igreja Católica. E o crisma depois, né, eu também fiz o crisma na Igreja Católica. Mas, graças a Deus, gente, graças a Deus que meu batismo foi aceito, porque eu me batizei 2 vezes antes da Igreja Católica. Eu me batizei quando não eu fui para falta de batismo, né? Não, eu fui para a igreja batista, ou para a igreja adventista na adolescência e me batizei lá. Aí quando fui para batista, o pastor falou que eu tinha que me batizar de novo porque não era aceito o batismo da adventista. Então, né? Mas graças a Deus a igreja aceitou. Bruna, já está assistindo o Santo Sacrifício da missa com toda a família ou só você? Eu tenho participado da missa. Às vezes eu vou sozinha, às vezes vai eu e o meu filho. Entendeu? Ô, gente, mas é assim, em nome de Jesus vai todo mundo. Mas o terço, por exemplo, né, a Thaisa, que também aqui é do apostolado, ela ri de mim, porque eu comecei a estudar, deu 15 dias e comecei a rezar o terço. Mas é assim. Mas é isso mesmo. Para mim, a missa, tem um curso do Padre Paulo, né, sobre a missa, é coisa maravilhosa, coisa linda mesmo. E você vai entendendo o quanto que é tudo bem, né? Vou aproveitar e indicar para vocês, tá? O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. Esse livro é maravilhoso, porque ele explica a missa toda do ponto de vista da Bíblia. Eu gosto muito de Scott Hahn, porque as pessoas falam muito que católico não tem Bíblia, né? Católico não é a Bíblia. E aí foi mais uma grande bobagem que eu falava também, que depois eu descobri que é completamente o contrário. Eu acho que hoje, eu nunca soube tanto de Bíblia como eu sei hoje. E o Scott Hahn, ele é maravilhoso porque ele é doutor em Bíblia, né? Então, assim, se vocês quiserem saber mais sobre a missa, gente, ela é toda bíblica. Eu lembro até hoje do dia da minha conversão, foi na missa, né? Foi na quarta-feira de cinzas. Eu entrei na igreja, Marcelo rezava escondido, meu marido.
Era. Eu entrei na igreja, de repente meus olhos se abriram e tudo começou a fazer sentido. A roupa do padre, o incenso, a vela pascual. E eu comecei a perguntar para Marcelo, e Marcelo, sabe, começou a me explicar, e tudo aquilo era extremamente bíblico. Então, eu aconselho muito que vocês leiam O Banquete do Cordeiro, para vocês entenderem a biblicidade da missa. É maravilhoso, tá? E alguém perguntou aqui, O pessoal tá Padre falando Pedro. aqui. O pessoal tá Você já foi perguntando, na... eu vou. Tá. Não, é isso mesmo. Qual que você vai? Ah, tá. No rito extraordinário. Eu vou no rito tridentino. Por uma questão, não é por uma questão de tradicionalismo, né? Que tem essa briga e tal. Mas é por uma questão da igreja, aonde eu conheci o catolicismo, é uma igreja aonde o rito é extraordinário, né? É o rito tridentino. Ó, Mas a eu Suzana falou que está fazendo as vou... coisas escondidas. Gente, é isso, né? Ó, Bruno, o pessoal tá falando que você tá mais católica que muitos católicos. E ela é, gente, ela é espetacular. Eu sou fã da Bruna. Eu amo fazer live com a Bruna. Vocês não têm noção. É muito bom quando você encontra outra pessoa que gosta, que estuda, que é apaixonado pela igreja, né? Assim como Que você. faz aniversário Então, no mesmo dia. a gente faz aniversário no mesmo dia, 4 de novembro. Nunca tinha conhecido ninguém que fizesse aniversário no mesmo dia que eu. Então, assim, Padre Pedro tá perguntando, já viram o filme Maior Milagre ou Grande Milagre? Não, ainda não vi, padre. Não. A gente tem toda uma igreja de 2000 anos para descobrir, viu, gente? Eu comecei a estudar a igreja lá do início, né? E eu tô no século IV ainda, já tem 2 anos e meio que eu estudo a história da igreja e eu ainda tô no século IV, imaginem. Só a patrística são 8 séculos. Qual é o Instagram da Bruna? É intervalo literário ainda, Bruna? Fala aí o seu Instagram. Intervalo literário. @intervalo literário. Sigam, gente, porque ela faz, assim, resenhas muito boas dos livros que ela lê. Ela é parecida comigo, assim. Ela ama compartilhar aquilo que ela tem aprendido. Bruna, há quanto tempo você se Tá declara católica? Gente, essa é a primeira vez que eu estou em público falando sobre isso, né? Então, eu pedi afastamento da minha igreja, eu era da igreja presbiteriana, eu pedi meu afastamento na semana passada, né? Então, eu ainda, por exemplo, nem conversei com os meus pais, não conversei com a minha família ainda, mas eu acho que isso, aos poucos, né, as pessoas, é assim, quem sabe, quem entende, já entendeu. Quem não entende, a gente desenha depois que eu sou católica, né? Mas fica muito claro, até quando eu fiz a primeira resenha lá sobre o Padre Júlio, né? Que eu li lá o Padre Júlio, o pessoal já achava que eu era católica, né? Então tá tudo muito recente. Eu tô aqui por muita, como é que eu vou falar? Muita bondade mesmo do apostolado de confiar aqui. Mas é É isso muito mesmo. delicado, é um momento muito delicado mesmo. Deus tem, Porque Deus, todo mundo sabe disso, né? Oi? fale, pode falar. Né, é um momento muito delicado, porque mexe muito com a família. Minha família toda é protestante, né? Aí a Cris está perguntando quando eu comecei a estudar, se eu imaginava que me converteria. Não, de jeito nenhum. Eu achava que eu ia só estudar uma coisa para dar aula sobre aquilo. Eu nunca achei que eu fosse abraçar tão rápido assim, né? Uma coisa que eu odiava tanto. Eu odiava a Igreja Católica. Então, não imaginava isso. E eu acho que nenhum protestante começa a estudar achando que vai se converter, né? Porque é uma coisa que está no coração da gente. A gente odeia a igreja, né? Eu odiava a igreja. Quando eu comecei a estudar, foi porque eu não tinha respostas para as indagações de Marcelo, né? Que Marcelo me perguntava as coisas e eu não sabia responder. Então eu comecei a estudar só por causa disso, né? Falei, não, vou estudar para poder ter resposta, mas eu não acredito que um protestante comece a estudar achando, não, eu vou estudar Não. para virar católico. A gente começa estudando para combater os católicos, na verdade é essa, né? Sim. Mas quem é honesto intelectualmente que começa a ler e começa a se aprofundar, não tem como a gente negar, né? Né, Bruna? É difícil, viu, gente? É Não, não difícil. tem. Eu não tenho dificuldade de mudar de ideia. Isso pode ser um defeito,
mas eu acho que foi uma coisa providencial mesmo de Deus, né? Porque eu não tenho dificuldade de mudar de ideia. Se eu pregava, né, o calvinismo assim com com toda a minha força, né? Eu achava que era a coisa mais incrível, era a ideia, as doutrinas, né, reformadas. E quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco desnorteada, porque eu falei, meu Deus, isso faz muito sentido, né? E fazer sentido é uma coisa importante, né? A coerência entre tudo e a historicidade. Mas é Santo Irineu de Leão que me pegou, porque muito antigo. Eu nem sabia que a igreja primitiva era tão rica em doutrina. E aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não parece gente que está se reunindo na casa. Isso aqui é uma igreja cheia de hierarquia e tudo mais. E aí, A de gente um tem, reuniu, meu Deus. a gente tem inclusive uma E live aí, que eu e a Bruna fizemos sobre Irineu de Leão. Bruna ainda não se declarava católica. Tá lá no meu perfil, lá no IGTV. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá assistir, porque assim, eu também me converti lendo Irineu de Leão, né, Bruna? E Irineu de Leão, ele é incrível porque ele fala contra as heresias, e uma das heresias que o Irineu vai combater é a sola escritura. Acreditem se vocês quiserem. Né? Uma heresia que iria ressurgir no século XVI, né? Já foi rebatida pela igreja, já foi resolvida pela igreja no século II. Então, assim, Irineu realmente foi profético. Então, um protestante ler Irineu é muito pesado para a gente, porque ele vai dizer, olha, não dá para ser só as escrituras. Então, você... Né, Bruna? Mas então assistam, porque essa live é espetacular. Né, Bruna? Essa live de Irineu de Leão foi espetacular. E eu tô vendo o pezinho do pessoal. Eles estão fazendo pergunta para eu falar. Não vou falar tudo, não. Agora chega, não vou mais responder nada. Eu não sei, mas eu acho que quem vai querer fazer essa entrevista dela, da conversão dela, vai ser o Jefferson. Ele não vai me dar esse prazer Ai, de fazer as perguntas. tem, Mas, tem, mas tem, vai tem uma certo. história. Tem uma história legal do Jefferson, é que a pessoa assim que mais me ajudou assim foi que deu um empurrão assim foi o Thiago Honorato. O Thiago Honorato tem um canal no YouTube, você pode procurar. E ele me chamou para me chamar a atenção, porque eu tinha falado uma besteira sobre Freud, né? E ele é psicólogo, psicanalista, aliás. E aí, quando ele me falou uma coisa, me jogou uma sementinha assim, e eu falei, meu Deus, o que que esse homem tá falando? E aí eu fui caçar, né? E quando eu conheci o Jefferson, que foi numa live do Rafael Mateus, né, do Cronje aqui no apostolado, eu fui fazer uma pergunta pro Jefferson e ele falou assim, olha, eu já te conheço, eu sei quem você é e eu tenho rezado por você. Porque o Thiago tinha falado de mim para ele e eu tomei um susto, assim. E ele foi uma das muitas coincidências que aconteceram nesse processo de conversão. Muitas coisas, assim, cooperaram de forma espiritual mesmo, de que eu não tenho explicação para dar de quantas coisas foram acontecendo para eu chegar, né, à conclusão de que eu tinha que dar o braço a torcer e ouvir a igreja por ela mesma, né? A Bruna está Ai, atravessando o Tibre. gente, rezemos por Bruna. Não se esqueçam de colocar ela no texto de vocês, colocar nas orações diárias de vocês, né? Aliás, rezem por todos os ex-protestantes, né? Por todos os convertidos à igreja, para que cada um desses possa fazer a diferença, né? Na vida da nossa igreja. E é isso, gente. Eu acho que a gente está encerrando, né? Foi A gente não muito começou com bom. uma oração, É verdade. mas a Vamos gente encerrar com uma deveria oração. terminar com uma. Vamos. Bruna, você faça as honras, convidada. Meu Deus do céu. Então tá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, que o Senhor possa levar essa semente o mais longe, ó Pai, onde nós não conseguimos alcançar, que o Senhor possa falar aos corações e não nos deixar enganar, ó Deus, que o Senhor possa nos alimentar sempre e renovar a sua igreja, renovar a fé que nós temos em Ti, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. das promessas de Amém. Cristo. Eu não vou decorar todos os ejaculatórios. Gente, muito obrigada. Vamos fazer uma outra live, sim. Eu estou esperando a Bruna terminar de ler Eusébio de Cesareia. Essa vai ser uma live espetacular e eu quero fazer com ela.
E a gente volta aí, né, Bruna? Novamente, se Deus quiser, com outros conteúdos para vocês, tá? Não esqueçam de seguir a Bruna, né? Sejam bem-vindos também no meu canal, todos aqueles que quiserem permanecer. A gente está sempre falando sobre doutrina da igreja, sobre aquilo que temos aprendido, né? A nossa vida foi transformada, né? Quando a gente conheceu a verdade, quando a gente conheceu a verdade absoluta, né? Não existe verdade relativa, a verdade é uma só. A live vai ficar salva. E aí depois vocês veem a live 1, porque essa daqui foi só de conversa, mas a live que a gente realmente falou sobre Eucaristia é a live 1, tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Bruna, muito obrigada, mais uma vez. Nada. Tchau, beijo. Tchau.